sou o irmão Carlos, estamos pastor da ICPS, Igreja Cristã Projeto Salvação, e gostaríamos de compartilhar com os amados e amadas uma mensagem que tem o título O Dia Mau, como vencê-lo. Assim saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, já convidando para que estejam fazendo a abertura de vossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Eu leio: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Louvado seja o nome do Senhor, né? Texto de Efésios 6,13. Então, vamos levantar uma oração pela bênção da palavra que foi lida. Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nos prepara, Senhor, nossa mente, os nossos corações, não sem primeiro lançar sobre as nossas vidas o Teu perdão, a Tua graça, diante de tantas falhas que somos portadores, e assim, Senhor, possamos aprender um pouco mais na Tua palavra e que o Seu nome seja sempre glorificado. Nós oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. A verdade liberta, e isto nos basta. Numa brevíssima síntese, esta carta de Efésios, ela foi escrita por Paulo por volta do ano 60, 61 depois de Cristo. E tem como tema a Igreja Gloriosa, como propósito revelar o mistério da Igreja. Éfeso era um importante porto na costa oeste da Ásia Menor, atualmente perto da atual Izmir. Ali estava estabelecida uma das 7 igrejas do Apocalipse, que era a igreja de Éfeso, mencionada pelo Senhor Jesus, sendo elogiada por ter rejeitado o mal, que perseverara na fé e era paciente, mas que o amor por Cristo já não era mais fervoroso, e é instruída a praticar as primeiras obras, o amor, e recebe como promessa a árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor nos ensina é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Em Éfeso estava localizado o templo da deusa Diana, e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído no século IV a.C., para cultuar e adorar a deusa Diana, que é a mesma Ártemis dos gregos. Era ali um templo imponente, edificado pelos gregos, e estudos históricos apontam que neste lugar os sacerdotes, eunucos, sacerdotisas serviam no templo, cuidando do lugar, recebiam oferendas e presentes dos devotos e realizavam os rituais religiosos, onde o culto à deusa Diana incluía sacrifícios e muita prostituição cerimonial. Portanto, predomínio da idolatria, e é neste cenário que a Igreja de Cristo
ela vai iniciar-se rompendo com aquela tradição religiosa, e no livro de Atos dos Apóstolos narra os primeiros passos do cristianismo. Quando nós vamos examinar Atos 19, versículo 20 a 28, que eu leio. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma, e enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia, e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia ourives de prata, nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. De que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram. Os discípulos e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinha juntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Aqui, amados, mitologia, mais idolatria, mais operação de engano. Assim, nesta passagem, nós temos um breve relato das lutas enfrentadas pela igreja primitiva, onde primeiro vai ser chamada de seita, depois o caminho, e neste cenário religioso não podemos deixar de observar que diante do pensamento grego arraigado
na filosofia, pensadores. A palavra em Atos 17, 22 e 23 vai narrar: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Quando então Paulo vai entregar a revelação, narrada em Atos 17, de 24 a 32. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, a Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Meus amados, da mesma forma hoje, a igreja é escarnecida quando ela fala de que a igreja vai ser arrebatada pelo Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. A tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, ela cumprirá tudo aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, amadas, a nossa luta não é contra pessoas, isto é, carne e sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo, bem presente nas ideologias, no misticismo, nas crenças pagãs. Então, as lutas vão se processar na mente das pessoas. Portanto, nossas armas naturais são ineficazes. Precisamos nos fortalecer na força e no poder do Senhor, tomando todas as armaduras de Deus. O dia mau, ele furta a nossa paz, tira a nossa estabilidade, nossa confiança, promove perdas, desespero, enfermidade, pecado, atitudes descabidas, entre tantas outras coisas. E nós vamos citar alguns exemplos bíblicos de dia mau. Adão e Eva, visão errada, escolheram desobedecer, deram ouvidos ao inimigo, como consequência, foram expulsos do paraíso e perderam a comunhão com Deus. Gênesis 3:6, dia mau.
Outro dia mau, Sansão, visão errada, escolheu casar com uma filisteia e não com uma moça do seu povo, como era a ordenança do Senhor. Terminou em tragédia. Voltou a escolher uma mulher prostituta, Dalila. Resultado, teve seus olhos perfurados e tornou-se escravo. Referência, Juízes 14:3 e Juízes 16, 1 e 21. Outro dia mau, Saul, visão errada, olhou para o povo que se afastava, então indevidamente ofereceu holocausto, função do sacerdote e não do rei. Resultado, foi rejeitado pelo Senhor. 1 Samuel 13:9. Davi, visão errada, do terraço, ele viu a mulher de Urias se lavando e mandou trazê-la ao palácio, 2 Samuel 11:2 e 11:4. E para encobrir o seu ato, mandou Urias para a frente de batalha para morrer, o que de fato veio acontecer, 2 Samuel 11:15 e versículo 17. Então Davi, ele vai ser repreendido pelo profeta Natã, 2 Samuel 12:10, dia mau, né? Judas, ele trai o Senhor Jesus, o Yeshua Amashia, que significa Jesus Cristo, o Messias, termo aramaico. Ele vai trair com um beijo, Mateus 27:3. E com remorso não buscou o Senhor Jesus, mas os religiosos que lhe disseram: que nos importa, isso é contigo. Seu erro foi buscar perdão na religião, que não tem perdão e salvação para o homem. Mateus 27:3. Outro exemplo, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo no dia mau. Como consequência, foram fulminados. Atos 5, de 1 a 5 e versículo 9 e 10. Alguns exemplos de pessoas transformaram o dia mau em bênçãos. Abraão, na ordem de Deus para sacrificar Isaque, seu filho, Deus, pela obediência de Abraão, providenciou o cordeiro, dando livramento ao pai e ao filho. Vamos, dia mau, outro dia bom. A saga de José. Em tudo, o Senhor estava com José, no fundo do poço, na sua venda como escravo, na casa de Potifar, no cárcere. Como resultado, foi governador do Egito. Estevão, num dia aparentemente mau, ele foi apedrejado até a morte, mas ele viu os céus abertos, a glória de Deus e o Senhor Jesus que estava à direita de Deus Pai. Atos 7, 55 a 60. Que maravilha, que bênção. Você, meu irmão, minha irmã, também, na obediência, você pode e vai transformar o dia mau numa linda história de vida e de livramento e de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, amados e amadas, conforme esses breves relatos bíblicos trazidos nesta mensagem, nós constatamos que a igreja primitiva, ela enfrentou a idolatria com as suas práticas de perversão sexual, enfrentou a mentalidade grega, o berço da filosofia, onde grandes homens pensadores atravessaram os séculos e são admirados até os nossos dias. Não podemos deixar de registrar a presença do Império Romano, não menos idólatra e dominador. E hoje, sobre uma nova roupagem, a igreja enfrenta o materialismo, o naturalismo, o evolucionismo, e sem falarmos sobre o homem é o que ele pensa ser. É o que nós estamos vivendo hoje, excluindo o Deus Criador. Assim afasta a moral. Afastada esta, agora é o tudo posso. Nada tem a ver. Infelizmente, meus amados, minhas amadas, é neste cenário
que a igreja de Cristo, isto é, a igreja verdadeira, ela encontra-se inserida no mundo, mas ela não é do mundo. Ela tem uma mensagem em que, ao atingir o necessitado, rompe com estes modismos, porque a igreja ela é inclusiva no aspecto de preparar o cidadão para viver no céu, obter o perdão pelo arrependimento, restauração da comunhão com Deus e sentir o falar orientativo do Espírito Santo. Então, passa a viver a expectativa do arrebatamento. E, maior ainda, estar para sempre com o Senhor Jesus. Louvado seja o seu precioso nome. Aleluia! Glória a Deus! Que momento maravilhoso será este acontecimento. Mas, meus amados, minhas amadas, o mistério da igreja é estar no mundo em trevas, que jaz no mundo, que bate a porta insistentemente com as suas práticas pecaminosas. Entretanto, a igreja não se deixa contaminar. Pelo contrário, onde a palavra de Deus genuinamente pregada, ela lança luz nas trevas, que revela o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, as trevas saem, e um povo conquistado pelo maravilhoso amor de Deus eleva um cântico utilizando Salmos 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia! Glória a Deus! Não tem como errar, não tem como tropeçar, não tem como cair no precipício da condenação. Aleluia! Glória a Deus! E amados, amadas, conforme Efésios 5, 15 a 17, nós devemos ter cuidado com relação à nossa forma de viver e ser como o monte de Sião, que não se abala, como descrito em Salmos 125. Assim, sem sombra de dúvida, o dia mau, ele chegará para todos nós, sem exceção. E para isto, nós temos que nos preparar para este momento de luta e assim antecipar a possibilidade de nos preparar para a grande vitória. É tomar de toda a armadura de Deus, como diz a palavra. Quais são essas armaduras de Deus? Cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, orando em todo tempo, vigiando nisso com toda perseverança. Aleluia! Glória a Deus! O texto bíblico, ele é bem claro, mas vem uma pergunta totalmente procedente. Pastor Carlos, como eu posso acessar e aplicar esta palavra à minha forma prática de vida? É procedente. E nós vamos responder. Você
precisa buscar uma igreja que esteja compromissada nos padrões da igreja primitiva, que se move guiada pelo Espírito Santo, onde as mensagens são extraídas da Bíblia com exegese e hermenêuticas, aplicada de forma a cumprir como deve ser a pregação. A Bíblia explicando a si mesmo. E a palavra, ela tem que ser lida, explicada para ser entendida e aplicada, conforme Neemias, capítulo 8, versículo 8. Assim, todos nós precisamos estarmos como membro da igreja no corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo, e assim, diuturnamente, nos preparando para aquele grande dia, que é o encontro com o nosso Senhor e Salvador. Mas, meus amados, minhas amadas, uma triste constatação. E eu peço antecipadamente perdão pelo que vou falar a seguir. E peço permissão. Muitos entram para a igreja querendo que esta igreja se adapte à sua forma de vida, que são os valores recebidos e aprendidos no mundo, tais como reciprocidade. Se você me ama, então eu te amo. Se você não me ama, eu não te amo. Eu não gosto do jeito daquele ou daquela irmã. Não gostei do que o pastor falou. Não concordo com a palavra. Eu saí porque o pastor não aceitou as minhas ideias, que eram tão boas para mudar aquela igreja. Assim nós temos, amados, ovelhas, quando passam a dirigir pastores, que para não perdê-las, vai agradá-las, nós vamos ter como resultado púlpitos caídos, que não vão edificar a vida de pessoas, lugares sem gerar salvação. E digo como pastores, nós temos que cuidar das ovelhas com amor, carinho, compreensão, zelo, levando-as a pastos verdejantes nos mistérios da palavra e não no seu pensamento. Assim elas vão ser bem alimentadas e dessedentadas. Eis que, vindas de um deserto árido, de um mundo com toda a riqueza de conceitos e preconceitos, mas produzindo mentes doentias, vazias, sem amor, frieza espiritual e tantos outros males. Isto é de fácil constatação, cumprindo-se a profecia bíblica, onde a apostasia e as heresias vão encontrar um terreno fértil para lançar sua semente de joio. Meus queridos, minhas queridas, creio que já encontrei o perdão de todos. Glória a Deus. Então vem o ensino. Precisamos semear o trigo. Entramos na igreja para ter uma nova forma de vida, metanoia, mudança de mentalidade, e ser como expressa a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que assim diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E esta é a boa notícia, as boas novas que nos traz o Evangelho. Quando Paulo, em Romanos 1,16, diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Assim, é este Evangelho
que a igreja tem a obrigação de entregar a um mundo que se encontra em trevas, que é capaz de transformar, restaurar, renovar e edificar. Então, o dia mau, de alguma forma, ele vem para todos nós. Entretanto, se estivermos preparados, sairemos vencedores. Eis que o nosso foco é o Senhor Jesus, nosso socorro bem presente. Então as lutas, por maiores que sejam, se tornam pequenas diante do Deus onipotente, onisciente e onipresente. E eis o que o Senhor Jesus, ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu repito, palavra do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê? Eu creio. Aceite, coloque no seu coração, na sua mente, e certamente você vai sentir a presença de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, no céu e na terra e debaixo da terra. Eu creio, e com todo o coração e com todas as minhas forças. E finalizando, Lucas 18:8, o Senhor Jesus, ele diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você, meu irmão, minha irmã, amados, se o Senhor Jesus voltar hoje, estarás apto a responder: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Para esta resposta é que a igreja verdadeira, compromissada com as riquezas do reino, está há quase 2 milênios na terra, retirando pessoas desse mundo mau, como eu e você, que nos ouve, colocando no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe com a glória e graça maravilhosa do Senhor Jesus. Amém.